Essa é a metrópole de Londres. Dentro dela temos a cidade de Londres. Curiosamente, dentro dessa grande cidade, temos uma mini-cidade num sistema que lembra uma matriosca. E esse núcleo é chamado de Cidade de Londres. Não confunda com a vasta Londres, que é famosa mundialmente. Analisando detalhadamente o mapa, observa-se claramente essas duas entidades, mesmo que sejam distintas em natureza. A ampla Londres, que é popularmente reconhecida, engloba essas outras entidades em seu meio. E, surpreendentemente, ambas compartilham um nome quase idêntico. Situada no epicentro da ampla Londres, a cidade de Londres é tida como o coração histórico e econômico da vasta Londres, e é a principal praça financeira europeia. Frequentemente referida como The Square Mile pelo seu tamanho reduzido, suas origens remontam aos tempos do domínio romano, e essa rica herança é parte da razão pela qual detém um status tão distinto. Ela tem particularidades que vão além da sua individualidade geográfica. Seu modelo de governança é inigualável. Seus direitos especiais são garantidos principalmente pelo artigo 9 da Carta Magna de 1215. Denominada frequentemente como a cidade, sua relevância econômica estende não somente para a Inglaterra ou no Reino Unido, mas para o globo. A metrópole de Londres é vista como o principal hub cambial global, com a cidade de Londres conduzindo uma parcela significativa das transações, do montante de quase 4 trilhões de dólares transicionados por dia. Conforme os dados de 2009, as operações realizadas em Londres correspondiam a 1,8 trilhão, ou seja, quase metade do montante global. Aproximadamente 500 instituições bancárias marcam presença ali, sendo o Banco da Inglaterra um dos mais notáveis, com sua sede na cidade de Londres. Além disso, incontáveis empresas e profissionais que se deslocam até lá diariamente para exercerem suas atividades. A ascensão dessa cidade oculta sua posição crucial e o motivo pelo qual, mesmo antes a Rainha Elizabeth ou hoje o Rei Charles têm restrições para adentrar, serão revelados no decorrer desse vídeo. Conhecimento Mestre apresenta a Cidade de Londres. O passado da cidade de Londres precede a própria Crônica de Londres como a conhecemos e remonta aos dias do Império Romano. Foi nesse período, por volta do ano 43, que as legiões romanas estabeleceram o território batizado de Londinium. Algum tempo após o declínio do Império Romano, esse local evoluiu para o que agora denominamos de Londres. Então surge uma dúvida. Por que a cidade de Londres e a Grande Londres permaneceram distintas em vez de se fundirem? Bem, não ocorreu exatamente dessa forma. A Grande Londres, na realidade, surgiu ao redor da cidade de Londres, e não o oposto. No segundo século, a cidade de Londres ascendeu como a capital da Britânia romana. Demonstrando sua maestria em construção, os romanos erigiram um colossal muro ao redor da cidade entre os anos de 190 e 225. Esse muro tinha o propósito de defender a cidade contra potenciais invasores, uma preocupação corriqueira naquela época. Ao longo desse muro, uma metrópole emergente começou a se formar, que eventualmente se transformou na Grande Londres, encapsulando a cidade de Londres em seu seio. Dada a sua significativa relevância histórica e comercial, não era estratégico amalgamar completamente os territórios, mas preservar a autonomia da cidade de Londres. Essa relevância tem raízes em sua rica trajetória histórica e a sua posição proeminente como núcleo mercantil para a área. Com a desintegração do Império Romano no V século, a cidade de Londres viu sua população minguar. No entanto, no IX século, a ponte sobre o rio Tamisa foi restaurada e a cidade retomou sua vitalidade como polo comercial. De fato, no século subsequente, emergiu como um dos hubs comerciais mais influentes. Prova disso é que, após um vigoroso renascimento urbanístico e social no XIII século, ela foi aclamada como a metrópole de maior destaque em todo o continente europeu. Agora, os eventos que se desenrolariam nos séculos vindouros são de nosso principal foco. A Inglaterra é uma das nações mais veneráveis da cronologia global, e durante eras ostentou a posição de mais próspera e dominante no globo, título que só cedeu aos Estados Unidos no decorrer do século XX. O legado inglês é pautado por eventos que esculpiram o curso da história global, incluindo a Revolução Industrial e a solidificação do modelo capitalista.
Ao longo da era medieval, o panorama político, social e econômico dominante nas metrópoles europeias se pautava no feudalismo, um sistema ancorado primordialmente na propriedade de terras. Com o passar dos anos, presenciamos um florescimento cultural e urbano resultando na emergência de mercados locais, situados fora dos domínios feudais, denominados burgos, origem da palavra burguesia. Nesses mercados, os indivíduos começaram a comercializar uma variedade de itens usando moedas distintas, emitidas por diferentes feudos. Dado que inicialmente não havia uniformidade monetária, essa prática comercial se mostrava desafiadora. Na realidade, a diversidade de moedas fez com que as transações entre feudos exigissem uma conversão monetária. Esse foi o embrião do regime capitalista vigente. E a Inglaterra desempenhou um papel determinante nesse processo, já que muitos desses mercados e mercadores surgiram em seu território. Ao término da Era Medieval, os séculos XVI e XVII foram marcados pelo Renascimento elisabetano, frequentemente considerado o auge do legado inglês. O século XVIII inglês testemunhou o nascimento da Revolução Industrial, que reforçou o sistema econômico emergente pós-feudalismo, impulsionado em parte pela necessidade de ampliar a produção para atender ao mercado. Nesse contexto, a Inglaterra já era um epicentro de riqueza, contando com a mão de obra acessível e a inovação de explorar recursos não apenas nacionais, mas também coloniais. Durante essa era, a Inglaterra dominava a produção têxtil, embora a confecção fosse predominantemente manual, limitando a escala de produção. O advento das pioneiras máquinas a vapor no território inglês, aliados a uma infraestrutura logística avantajada para o período, com navios eficientes e domínios de rotas comerciais, solidificou o capitalismo como uma nova ordem econômica. Em pouco tempo, a Inglaterra ascendeu como a principal potência industrial do planeta, estabelecendo-se como um vital núcleo econômico. Paralelamente, a cidade de Londres reteve sua autonomia, estabelecendo suas próprias diretrizes e limitando interferências externas. Dada a sua proeminência histórica e econômica, a cidade de Londres goza de um estatuto distinto em relação à Grande Londres, adotando regulamentos exclusivos e uma estrutura administrativa singular. Sendo o coração financeiro de Londres, ela possui um sistema de governança próprio, possivelmente a democracia eleitoral mais antiga em exigência, ainda que hoje suas características se desviem significativamente dos paradigmas democráticos contemporâneos. A peculiaridade é tamanha que a cidade é administrada por uma entidade corporativa, seu líder é intitulado Lord, e até corporações detêm direitos eleitorais. O núcleo urbano de Londres é administrado pela entidade da cidade de Londres, cujo líder é o Lord Mayor, e se organiza a partir de 3 segmentos de indivíduos escolhidos por critérios bem específicos. Em conjunto, esses grupos gerenciam os temas da cidade, buscando consolidá-la como um relevante polo financeiro. A entidade da cidade de Londres é composta pelo respeitado Lord Mayor da cidade de Londres, uma posição grande de destaque, além de 3 outros segmentos: a Junta dos Vereadores, a Assembleia Municipal e os cidadãos abastados da cidade. Esse último termo tem uma conotação antiga, então é importante não tomar a sua denominação ao pé da letra. Diferente da maioria das administrações, o mandato da cidade de Londres é primordialmente voltado para a criação e a sustentação de um ambiente favorável ao comércio, garantindo que quase todas as suas ações visem atrair e conservar ao máximo empreendimentos. Devido a essa orientação, há debate sobre a maneira como a entidade gere a região, que apesar de ser compacta, possui residentes que raramente têm voz ativa nas decisões sobre os integrantes da entidade. A peculiaridade eleitoral da cidade de Londres reside em seu sistema de votação. Há 2 classes de votos, o dos moradores e os das corporações, sendo que os votos corporativos superam dos cidadãos. A inclinação comercial da cidade é evidente, mas o que surpreende é a renovação constante da entidade em eleições, resistindo a alterações mesmo quando parecem necessárias. Na cidade de Londres, empresas maiores possuem mais influência eleitoral. Como muitos apenas trabalham ali e residem em outros lugares, o peso corporativo nas eleições frequentemente prevalece. Os votos corporativos foram eliminados em outras áreas do Reino Unido em 1969, mas persistiram na cidade de Londres. Em 2002, houve uma reforma eleitoral ampliando a influência corporativa. Com isso, o eleitoral não residente cresceu consideravelmente. Sendo regida por normas distintas, pouco pode ser feito quanto a isso. A cidade de Londres é um domínio singular, desvinculado de Londres e frequentemente criticado pela abertura a lobby intensivo.
Um artigo do The Guardian, de autoria de George Monbiot, sugere que a influência da entidade pode elucidar a leniência nas regulações bancárias no Reino Unido. Além disso, The New York Times teoriza sobre possíveis atividades de ocultação de capitais na região. As Ilhas Cayman, famoso refúgio fiscal, são um território britânico. Em um relato do The Guardian, um ex-ministro mencionou que o Reino Unido ainda é um epicentro de práticas financeiras obscuras. Curiosamente, nem a monarca pode adentrar a cidade de Londres sem o aval do Lord Mayor, refletindo seu inegável poder histórico. Talvez a cidade seja um refúgio financeiro, um local seguro de olhares regulatórios. Ou apenas uma peculiaridade histórica com um sistema eleitoral distinto. E você, já conhecia essa faceta da capital britânica inserida no coração de Londres?